Bom dia, pessoal! Mais um vídeo do canal e eu sei que eu tô sumido e eu queria primeiramente, pedir desculpa porque não estava nos meus planos parar de fazer vídeo assim do nada e agora voltar. Mas o que aconteceu? Eu gosto de gravar esses vídeos quando eu estou sozinho em casa e nos últimos meses, vamos assim dizer, eu não tive a oportunidade de ficar sozinho em casa num longo período de tempo, né? Tipo 1 hora e meia, 2 horas, para poder gravar os vídeos. Então eu não estava conseguindo gravar vídeos. Mas agora eu consegui um tempo em que eu tô sozinho em casa e eu posso fazer os vídeos sem problema nenhum. Porque existe a menores possibilidades de eu ser interrompido quando eu tô sozinho do que com gente aqui em casa. Além de que eu tenho que falar em voz alta, né? E incomodaria as pessoas daqui de casa. Enfim, sem enrolar muito, vamos pro vídeo de hoje que eu trouxe algo bem legal que vocês vão gostar. Eu precisei ler para fazer um trabalho. Eu já tinha lido no primeiro ano e eu tive que ler esse ano de novo, então eu resolvi trazer o texto lindo do Antônio Cândido, O Direito à Literatura. Aqui, ó, estão vendo? O Direito à Literatura. Nesse vídeo aqui de hoje, a gente vai fazer a leitura integral do texto, tá? Eu vou ler ele completo, sem parar. Vou fazer os resuminhos, e aí eu coloco na edição, vocês acompanham pelos resuminhos. E depois eu faço a leitura comentada outro dia. Hoje não vai dar tempo. Então, esse texto, o Cândido vai falar nele, basicamente, que a literatura, não só a literatura de qualidade. Primeiro ele vai questionar a questão da literatura, o que é literatura e qual a sua função, qual o papel da literatura perante a humanidade. E depois ele vai falar que as pessoas devem ler livros, não devem no sentido de ser uma obrigação, mas no sentido de que é um direito delas terem acesso a livros, não só livros clássicos que a gente denomina obras renomadas da literatura, mas também obras do nosso cotidiano, obras que são parte do nosso folclore, fazem parte do nosso mito, das nossas lendas, entende? Então, vamos começar a leitura. O Direito à Literatura, de Antônio Cândido. O assunto que me foi confiado nessa série é aparentemente meio desligado dos problemas reais, direitos humanos e literatura. As maneiras de abordá-lo são muitas, mas não posso começar a falar sobre o tema específico sem fazer algumas reflexões prévias a respeito dos próprios direitos humanos. É impressionante como em nosso tempo somos contraditórios neste capítulo. Começamos observando que, em comparação a eras passadas, chegamos a um máximo de racionalidade técnica e de domínio sobre a natureza. Isso permite imaginar a possibilidade de resolver um grande número de problemas materiais do homem, quem sabe inclusive o da alimentação. No entanto, a irracionalidade do comportamento é também máxima, servida frequentemente pelos mesmos meios que deveriam realizar os desígnios da racionalidade. Assim, com a energia atômica podendo ao mesmo tempo gerar forças criadora e destruir a vida pela guerra, com o incrível progresso industrial aumentamos o conforto até alcançar níveis nunca sonhados, mas excluímos dele as grandes massas que condenamos à miséria. Em certos países, como o Brasil, quanto mais cresce a riqueza, mais aumenta a péssima distribuição dos bens. Portanto, podemos dizer que os mesmos meios que permitem o progresso podem provocar a degradação da maioria. Na Grécia Antiga, por exemplo, teria sido impossível pensar numa distribuição equitativa dos bens materiais, porque a técnica ainda não permitia superar as formas brutais de exploração do homem, nem criar abundância para todos. Mas em nosso tempo é possível pensar nisso, e no entanto pensamos relativamente pouco. Essa insensibilidade nega uma das linhas mais promissoras da história do homem ocidental, aquela que se nutriu nas ideias amadurecidas no decorrer do século XVIII e XIX, gerando liberalismo e tendo no socialismo a sua manifestação mais coerente. Elas abriram perspectivas que pareciam levar à solução dos problemas dramáticos da vida em sociedade. E de fato, durante muito tempo, acreditou-se que, removidos uns tantos obstáculos como a ignorância e o sistema despótico de governo, as conquistas do progresso seriam canalizadas no rumo imaginado pelas utopias, porque a instrução, o saber e a técnica levariam necessariamente à felicidade coletiva. No entanto, mesmo onde esses obstáculos foram removidos, a barbárie continuou entre os homens. Todos sabemos que a nossa época é profundamente bárbara, embora se trate de uma barbárie ligada ao máximo da civilização. Penso que o movimento pelos direitos humanos se encontra aí, pois somos a primeira era da história em que teoricamente é possível entrever
uma solução para as grandes desarmonias que geram a injustiça contra a qual lutam os homens de boa vontade, a busca não mais do estado ideal sonhado pelos utopistas racionais que nos antecederam, mas do máximo viável de igualdade e justiça, em correlação a cada momento da história. Mas esta verificação desalentadora deve ser compensada por outro mais otimista. Nós sabemos que hoje os meios materiais necessários para nos aproximarmos desses estágios melhor existem e que muito do que era simples utopia se tornou possibilidade real. Se as possibilidades existem, a luta ganha maior cabimento e se torna mais esperançosa, apesar de tudo que o nosso tempo apresenta de negativo. Quem acredita nos direitos humanos procura transformar a possibilidade teórica em realidade, empenhando-se em fazer coincidir uma com a outra. Inversamente, um traço sinistro do nosso tempo é saber que é possível a solução de tantos problemas e, no entanto, não se empenhar nela. Mas, de qualquer modo, no meio da situação atroz em que vivemos, há perspectivas animadoras. É verdade que a barbárie continua crescendo, mas não se vê mais o seu elogio, como se todos soubessem que ela é algo a ser ocultado e não proclamado. Sob este aspecto, os tribunais de Nuremberg foram o sinal dos tempos novos, mostrando que já não é admissível a um general vitorioso mandar fazer inscrições dizendo que construiu uma pirâmide com as cabeças dos inimigos mortos, ou que mandou cobrir a muralha de Nínive com as suas peles escorchadas. Fazem-se coisas parecidas e até piores, mas elas não constituem motivo de celebração. Para emitir uma nota positiva no fundo do horror, acho que isso é um sinal favorável, pois se o mal é praticado, mas não proclamado, quer dizer que o homem não o acha mais tão natural. No mesmo sentido, eu interpretaria certas mudanças no comportamento cotidiano e na fraseologia das classes dominantes. Hoje não se afirma com a mesma tranquilidade do meu tempo, do menino que Hoje não se afirma com a mesma tranquilidade de meu tempo de menino que haver pobres é vontade de Deus, que eles não têm as mesmas capacidades de abastados, que os empregados domésticos não precisam descansar, que só morre de fome quem for vadio e coisas assim. Existe em relação ao pobre uma nova atitude que vai do sentimento de culpa até o medo. Nas caricaturas dos jornais e das revistas, o esfarrapado e o negro não são mais temas prediletos das piadas, porque a sociedade sentiu que eles podem ser um fator de rompimento do estado de coisas, e o temor é um dos caminhos para a compreensão. Sintoma complementar eu vejo na mudança do discurso dos políticos e empresários, quando aludem à sua posição ideológica ou aos problemas sociais. Todos eles, a começar pelo presidente da República, fazem afirmações que até pouco tempo seriam consideradas subversivas e hoje fazem parte do palavreado bem pensante. Por exemplo, que não é mais possível tolerar as grandes diferenças econômicas, sendo necessário promover uma distribuição equitativa. É claro que ninguém se empenha para que de fato isto aconteça, mas tais atitudes e pronunciamentos parecem mostrar que agora a imagem da injustiça social constrange e que a insensibilidade em face da miséria deve ser pelo menos disfarçada, porque pode comprometer a imagem dos dirigentes. Esta hipocrisia generalizada, tributo que a iniquidade paga à justiça, é um modo de mostrar que o sofrimento já não deixa tão indiferente a média da opinião. Do mesmo modo, os políticos e empresários de hoje não se declaram conservadores como antes. Quanto à expressão classe conservadora, era um galardão. Todos são invariavelmente de centro e até de centro-esquerda, inclusive os francamente reacionários. E nem poderiam dizer outra coisa num tempo em que a televisão mostra a cada instante em imagens cujo intuito é mero sensacionalismo, mas cujo efeito pode ser poderoso para despertar as consciências, crianças nordestinas raquíticas, populações inteiras sem casas, poceiros massacrados, desempregados morando na rua. De um ângulo otimista, tudo isso poderia ser encarado como manifestação infusa da consciência, cada vez mais generalizada, de que a desigualdade é insuportável e pode ser atenuada consideravelmente no estágio atual dos recursos técnicos e de organização. Nesse sentido, talvez se possa falar de um progresso no sentimento do próximo, mesmo sem a disposição correspondente de agir em consonância. E aí entra o problema do que lutam para que isso aconteça, ou seja, entra o problema dos direitos humanos. Parte 2. Por que pensar em direitos humanos? Por quê? Porque pensar em direitos humanos tem um pressuposto: reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo. Esta me parece a essência do problema, inclusive no plano estritamente individual,
pois é necessário um grande esforço de educação e autoeducação a fim de reconhecermos sinceramente este postulado. Na verdade, a tendência mais funda é achar que os nossos direitos são mais urgentes do que o próximo. Nesse ponto, as pessoas são frequentemente vítimas de uma curiosa obnubilação. Elas afirmam que o próximo tem direito, sem dúvida, a certos bens fundamentais como casa, comida, instrução, saúde, coisas que ninguém bem formado admite hoje em dia que sejam privilégios da minoria, assim, de minorias, como são no Brasil. Mas será que pensam que o seu semelhante pobre teria direito a ler Dostoiévski ou ouvir o quarteto de Beethoven? Apesar das boas intenções no outro setor, talvez isso não lhe passe pela cabeça. E não por mal, mas somente porque, quando arrolam seus direitos, não estendem todos eles ao semelhante. Ora, o esforço para incluir o semelhante no mesmo elenco de bens que reivindicamos está na base da reflexão sobre os direitos humanos. A este respeito, é fundamental o ponto de vista de um grande sociólogo francês, o padre dominicano Louis-Joseph Lebret, fundador do movimento Economia e Humanismo, com quem tive a sorte de conviver e que atuou muito no Brasil entre os anos de 1940 e 1960. Penso na sua distinção entre bens compreensíveis e bens incompreensíveis, que está ligada, ao meu ver, com problemas dos direitos humanos, pois a maneira de conceber a estes depende daquilo que classificamos como bens incompreensíveis, isto é, os que não podem ser negados a ninguém. Certos bens são obviamente incompreensíveis, como alimento, casa e roupas. Outras são compreensíveis, como cosméticos, enfeites, as roupas supérfluas. Mas a fronteira entre ambos é muitas vezes difícil de fixar, mesmo quando pensamos que não são considerados indispensáveis. O primeiro litro de arroz de uma saca é menos importante do que o último, e sabemos que, com base em coisas como esta, se elaborou em economia política a teoria da utilidade marginal, segundo a qual o valor de uma coisa depende em grande parte da necessidade relativa que temos dela. O fato é que cada época e cada cultura fixam os critérios de incompreensibilidade, que estão ligados à divisão da sociedade em classes, pois inclusive a educação pode ser instrumento para convencer as pessoas de o que é indispensável para uma camada social não é para outra. Na classe média brasileira, os da minha idade ainda lembram o tempo em que se diziam que os empregados não tinham necessidade de sobremesa, nem de folgas aos domingos, porque não estando acostumado a isso, não sentiriam falta. Portanto, é preciso ter critérios seguros para abordar o problema de bens incompreensíveis, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista social. Do ponto de vista individual, é importante a consciência de que cada um, a respeito, sendo indispensável fazer sentir desde a infância que os pobres e desvalidos têm direitos a bens materiais e que, portanto, não se trata de exercer caridade, assim como as minorias têm direito à igualdade de tratamento. Do ponto de vista social, é preciso haver leis específicas garantindo este modo de ver. Por isso, a luta pelos direitos humanos pressupõe consideração de tais problemas, e chegando mais perto do tema, eu lembraria que são bens incompreensíveis não apenas os que asseguram a sobrevivência física em níveis decentes, mas os que garantem a integridade espiritual. São incompreensíveis certamente a alimentação, a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade individual, o amparo pela justiça pública, a resistência à opressão e entre outros, e também o direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à literatura. Mas a fruição da arte e da literatura estaria mesmo nesta categoria? Como noutros casos, a resposta só pode ser dada se pudermos analisar uma questão prévia, isto é, elas só poderão ser consideradas bem incompreensíveis segundo uma organização justa da sociedade, se corresponderem a necessidades profundas do ser humano, a necessidade que não pode deixar de ser satisfeita sob pena de desorganização social, ou pelo menos da frustração mutiladora. A nossa questão básica, portanto, é saber se a literatura é uma necessidade desse tipo. Só então estaremos em condições de concluir a respeito. Parte 3. Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos de folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Vista deste modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos.
Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem algum momento de entrega ao universo fabulado. O sonho assegura, durante o sono, a presença indispensável deste universo, independentemente da nossa vontade. E durante a vigília, a criação ficcional ou poética, o que é a mola da literatura em todos os seus níveis e modalidade, está presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito, como anedota, causo, histórias em quadrinhos, noticiário policial, canção popular, moda de viola, samba carnavalesco e entre outros. Ela se manifesta desde o desvaneio amoroso ou econômico no ônibus até a atenção fixada na novela de televisão ou na leitura seguida de um romance. Ora, se ninguém pode passar as 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade universal que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. Alterando um conceito de Otto Rank sobre o mito, podemos dizer que a literatura é o sonho acordado das civilizações. Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela é fator indispensável de humanização, e sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente. Neste sentido, ela pode ter importância equivalente à das formas conscientes de inculcamento intencional, como a educação familiar, grupal ou escolar. Cada sociedade cria suas manifestações ficcionais, poéticas e dramáticas, de acordo com os seus impulsos, as suas crenças, os seus sentimentos, as suas normas, a fim de fortalecer em cada um a presença e a atuação deles. Por isso é que na nossa sociedade, a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade preconiza ou que considera prejudiciais estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Por isso, é indispensável tanto a literatura sancionada quanto a literatura proscrita. Aqui os poderes sugerem e aqui nasce dos movimentos de negação do estado de coisa predominante. A respeito destes dois lados da literatura, convém lembrar que ela não é uma experiência inofensiva, mas uma aventura que pode causar problemas psíquicos e morais, como acontece com a própria vida, da qual é imagem e transfiguração. Isso significa que ela tem papel formador da personalidade, mas não segundo as convicções. Seria antes segundo a força indiscriminada e poderosa da própria realidade. Por isso, nas mãos do leitor, o livro pode ser fator de perturbação e mesmo de risco. Daí a ambivalência da sociedade em face dele, suscitando por vezes as condenações violentas quando ele veicula noções ou oferece sugestões que a visão convencional gostaria de proscrever. No âmbito da instrução escolar, o livro chega a gerar conflito, porque o seu efeito transcende as normas estabelecidas. Numa palestra feita há mais de 15 anos em reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência sobre o papel da literatura na formação do homem, chamei a atenção, entre outras coisas, para os aspectos paradoxais desse papel, na medida em que os educadores, ao mesmo tempo, preconizam e temem o efeito de textos literários. De fato, dizia eu, conflito entre a ideia convencional de uma literatura que eleva e edifica, segundo os padrões oficiais, e a sua poderosa força indiscriminada de inimação na vida, como uma variada complexidade nem sempre desejada pelos educadores. Ela não corrompe nem edifica, portanto, mas trazendo livremente em si o que chamamos o bem e o que chamamos o mal, humaniza em sentido profundo, porque faz viver. 4. A função da literatura está ligada à complexidade de sua natureza, o que explica inclusive o papel contraditório, mas humanizador, talvez humanizador porque seja contraditório. Analisando-a, podemos distinguir pelo menos 3 faces. 1. Ela é uma construção de objetos autônomos com uma estrutura e um significado. 2.
Ela é uma forma de expressão, isto é, manifesta emoções e a visão do mundo dos indivíduos e dos grupos. 3. Ela é uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e inconsciente. Em geral, pensamos que a literatura atua sobre nós devido ao terceiro aspecto, isto é, porque transmite uma espécie de conhecimento que resulta em aprendizado, como se ela fosse um tipo de instrução. Mas não é assim. O efeito das produções literárias é devido à atuação simultânea dos três aspectos, embora costumemos pensar menos no primeiro, que corresponde à maneira pela qual a mensagem é construída, mas esta maneira é o aspecto, se não mais importante, com certeza crucial, porque é o que decide se uma comunicação é literária ou não. Comecemos então por ele. Toda obra literária é, antes de mais nada, uma espécie de objeto construído, e é grande o poder humanizador desta construção enquanto construção. De fato, quando elaboram uma estrutura, o poeta ou o narrador nos propõe um modelo de coerência, gerado pela força das palavras organizadas. Se fosse possível abstrair o sentido e pensar nas palavras como tijolos de uma construção, eu diria que esses tijolos representam um modo de organizar a matéria, e que, enquanto organização, eles exercem papel ordenador sobre a nossa mente. Quer percebamos claramente ou não, o caráter de coisa organizada da obra literária torna-se um fator que nos deixa mais capazes de ordenar a nossa própria mente e sentimentos, e, em consequência, mais capazes de organizar a visão que temos do mundo. Por isso, um poema hermético, de entendimento difícil, sem nenhuma alusão tangível à realidade do espírito ou do mundo, pode funcionar neste sentido, pelo fato de ser um tipo de ordem, sugerindo um modelo de superação do caos. A produção literária tira as palavras do nada e a dispõe como todo articulado. Este é o primeiro nível humanizador, ao contrário do que geralmente se pensa. A organização da palavra comunica-se com o nosso espírito e o leva primeiro a se organizar e em seguida a organizar o mundo. Isto ocorre desde as formas mais simples, como os quadrinhos, o provérbio, as histórias de bicho, que sintetizam a experiência e a reduzem a sugestão, norma, conselho ou simples espetáculo mental. Mais vale quem Deus ajuda do que quem cedo madruga. Este provérbio é uma frase solidamente construída com 2 membros de 7 sílabas cada um, estabelecendo um ritmo que realça o conceito, tornado mais forte pelo efeito da rima atoante, ajuda, madruga. A construção consistiu em descobrir a expressão, lapidar e ordená-la, segundo meios técnicos que impressionam a percepção. A mensagem é inseparável do código, mas o código é a condição que assegura o seu efeito. Mas as palavras organizadas são mais do que a presença de um código. Elas comunicam sempre alguma coisa que nos toca, porque obedece a certa ordem. Quando recebemos o impacto de uma produção literária, oral ou escrita, ele é devido à fusão intrinsecável da mensagem com a sua organização. Quando digo que um texto me impressiona, quero dizer que ele impressiona porque a sua possibilidade de impressionar foi determinada pela ordenação recebida de quem o produziu. Em palavras usuais, o conteúdo só atua por causa da forma, e a forma traz em si, virtualmente, uma capacidade de humanizar devido à coerência mental que pressupõe e que sugere. O caos originário, isto é, material bruto a partir do qual o produtor escolheu uma forma, se torna a ordem. Por isso, o meu caos interior também se ordena e a passagem pode atuar, a mensagem pode atuar. Toda obra literária pressupõe esta superação do caos, determinada por um arranjo especial das palavras e fazendo uma proposta de sentido. Pensamos agora num poema simples, como A Lira de Gonzaga, que começa com o verso Eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro. Ele a escreveu no calabouço das Ilhas das Cobras e se põe numa situação de quem está muito triste, separado da noiva. Então começa a pensar nela e imagina a vida que teriam tido se não houvesse ocorrido a catástrofe que o jogou na prisão. De acordo com a convenção pastoral do tempo, transfigura-se no pastor Dirceu a figura... e transfigura a noiva na pastora Marília, traduzindo seu drama em termo da vida campestre. A certa altura diz: Propunha-me dormir no teu regaço, às quentes horas da comprida cesta, escrever teus louvores nos olmeiros, toucar-te das papoulas na floresta. A extrema simplicidade desses versos
remete a atos ou desvaneios dos namorados de todos os tempos. Ficar com a cabeça no colo da namorada, apanhar flores para fazer uma grinalda, escrever as respectivas iniciais nas cascas da árvore. Mas na experiência de cada um de nós, esses sentimentos e evocações são geralmente vagos, informulados e não têm consistência que os tornem exemplares. Exprimindo-os no enquadramento de um estilo literário, usando rigorosamente os versos de 10 sílabas, explorando certas sonoridades, combinando as palavras com perícia, o poeta transforma o informal ou o inexpresso em estrutura organizada, que se põe acima do tempo e serve para cada um representar mentalmente as situações amorosas deste tipo. A alternância regulada de sílaba tônica e sílabas átonas, o poder sugerido da rima, a cadência do ritmo, criaram uma ordem definida que serve de padrão para todos e deste modo a todos humaniza, isto é, permite que os sentimentos passem do estado de mera emoção para da forma construída, que assegura a generalidade e a permanência. Note-se, por exemplo, o efeito do jogo de certos sons expressos pelos fonemas T e P no último verso, dando-se transcendência a um gesto banal de namorado. Toucar-te de papoulas na floresta. T's no começo e no fim, cercando os P's do meio e formando com eles uma sonoridade mágica que contribui para elevar a experiência amorfa ao nível da expressão organizada, figurando o afeto por meio de imagens que marcam com eficiência a transfiguração do meio natural. A forma permitiu que o conteúdo ganhasse maior significado, e ambos juntos aumentaram a nossa capacidade de ver e sentir. Digamos que o conteúdo atuante, graças à forma, constitui com ela um par indissolúvel que redunda em certa modalidade de conhecimento. Este pode ser uma aquisição consciente de noções, emoções, sugestões e inculcamentos, mas na maior parte se processa nas camadas do subconsciente e do inconsciente, incorporando-se em profundidade como um enriquecimento difícil de avaliar. As produções literárias de todos os tipos e todos os níveis satisfazem necessidades básicas do ser humano, sobretudo através dessa incorporação que enriquece a nossa percepção e a nossa visão de mundo. O que ilustrei por meio de provérbios e versos do Gonzaga ocorre em todo o campo da literatura e explica por que ela é uma necessidade universal e imperiosa e por que fruí-la é um direito das pessoas de qualquer sociedade, desde o índio que canta suas proezas de caça ou evoca dançando a lua cheia, até o mais requintado erudito que procura captar com sábias redes os sentidos flutuantes de um poema hermético. Em todos esses casos, ocorre humanização e enriquecimento da personalidade e do grupo, por meio do conhecimento oriundo da expressão submetida a uma ordem redentora da confusão. Entenda aqui por humanização, já que tenho falado tanto nela, o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do amor. A literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade e o nosso semelhante. Isto posto, devemos lembrar que além do conhecimento, por assim dizer, latente, que provém da organização das emoções e das visões do mundo, há na literatura níveis de conhecimento intencional, isto é, planejado pelo autor e conscientemente assimilados pelo receptor. Estes níveis chamam imediatamente a atenção, e é neles que o autor injeta as suas intenções de propaganda, ideologia, crença, revolta, adesão e etc. Um poema abolicionista de Castro Alves atua pela eficiência de sua organização formal, pela qualidade de sentimento que exprime, mas também pela natureza da sua posição política e humanitária. Neste caso, a literatura satisfaz em outro nível a necessidade de conhecer os sentimentos e a sociedade, ajudando-nos a tomar posição em face deles. É aí que se situa a literatura social, na qual pensamos quase exclusivamente quando se trata de uma realidade tão política e humanitária quanto a dos direitos humanos, que partem de uma análise do universo social e procuram retificar as suas iniquidades.
Falemos, portanto, alguma coisa a respeito das produções literárias nas quais o autor deseja expressamente assumir posição em face dos problemas. Disso resulta uma literatura empenhada, que parte de posições éticas, políticas, religiosas ou simplesmente humanísticas. São casos em que o autor tem convicções e deseja exprimi-las, ou parte de certa visão da realidade e a manifesta com tonalidade crítica. Daí pode surgir um perigo: afirmar que a literatura só alcança a verdadeira função quando é deste tipo. Para a Igreja Católica, durante muito tempo, a boa literatura era a que mostrava a verdade da sua doutrina, premiando a virtude e castigando o pecado. Para o regime soviético, a literatura autêntica era a que descrevia as lutas do povo, cantava a construção do socialismo ou celebrava a classe operária. São posições falhas e prejudiciais à verdadeira produção literária, porque tem como pressuposto de que ela se justifica por meio de finalidades alheias ao plano estético, que é o decisivo. De fato, sabemos que em literatura, uma mensagem ética, política, religiosa ou mais geralmente social só tem eficiência quando for reduzida à estrutura literária, à forma ordenadora. Tais mensagens são válidas como quaisquer outras e não podem ser proscritas, mas a sua validade depende da forma que lhe dá existência como um certo tipo de objeto. Vamos lá, tá acabando, mais ou menos. Parte 5. Feita essa ressalva, vou me demorar na modalidade de literatura que visa a descrever e, eventualmente, a tomar posição em face das iniquidades sociais, as mesmas que alimentam o combate pelos direitos humanos. Falei há pouco de Castro Alves, exemplo brasileiro que geralmente lembramos nesses casos. A sua obra foi, em parte, um poderoso libelo contra a escravidão, pois ele assumiu posição de luta e contribuiu para a causa que procurava servir. O seu efeito foi devido ao talento do poema, que fez obras autênticas porque foi capaz de elaborar, em termos esteticamente válidos, os pontos de vista humanitários e políticos. Animado pelo mesmo sentimento e dotado de temperamento igualmente generoso, foi Bernardo Guimarães que escreveu o romance A Escravizaura, também como libelo. Ou libelo, não conheço essa palavra. No entanto, visto que só a intenção e o assunto não bastam, esta é uma obra de má qualidade e não satisfaz os requisitos que asseguram a eficiência real do texto. A paixão abolicionista estava presente na obra de ambos os autores, mas um deles foi capaz de criar a organização literária adequada e o outro não. A eficácia humana é função da eficácia estética, e, portanto, o que na literatura age como força humanizadora é a própria literatura, ou seja, a capacidade de criar formas pertinentes. Isso não quer dizer que só serve a obra perfeita. A obra de menor qualidade também atua, e em geral, em movimentos literários, é constituído por textos de qualidade. Um movimento literário é constituído por textos de qualidades altas e textos de qualidade modesta, formando no conjunto uma massa de significados que influem em nosso conhecimento e nos nossos sentimentos. Para exemplificar, vejamos o caso do romance humanitário e social do começo do século XIX. Por vários aspectos, uma resposta da literatura ao impacto da industrialização, que, como se sabe, promoveu a concentração urbana em escala nunca vista, criando novas e mais terríveis formas de miséria, inclusive a da miséria posta diretamente ao lado do bem-estar, com o pobre vendo a cada instante os produtos que não se poderia obter. Pela primeira vez, a miséria se tornou um espetáculo inevitável, e todos tiveram de presenciar sua terrível realidade nas imensas concentrações urbanas, para onde eram conduzidas ou enxotadas as massas de camponeses destinados ao trabalho industrial, inclusive como exército faminto de reserva. Saindo das regiões afastadas e dos interstícios da sociedade, a miséria se instalou nos palcos da civilização e foi se tornando cada vez mais odiosa, à medida que se percebia que ela era o quinhão injustamente imposto aos verdadeiros produtores da riqueza, os operários, aos quais foi preciso um século de luta para verem reconhecidos os direitos mais elementares. Não é preciso recapitular o que todos sabem, mas apenas lembrar que naqueles tempos a condição de vida sofreu uma deteriorização terrível que logo alarmou as consciências mais sensíveis,
e observadores lúcidos, gerando não apenas livros como os de Angel, sobre a condição da classe trabalhadora na Inglaterra, mas uma série de romances que descrevem a nova situação do pobre. Assim, o pobre entra de fato e de vez na literatura como tema importante, tratado com dignidade, não mais como delinquente, personagem cômico ou pitoresco. Enquanto de um lado o operário começava a se organizar para uma grande luta secular na defesa dos seus direitos ao mínimo necessário, de outro lado os escritores começavam a perceber a realidade desses direitos, iniciando pela narrativa de sua vida, suas quedas, seus triunfos, sua realidade desconhecida pela classe bem aquinhoada. Este fenômeno é em grande parte ligado ao romantismo, que se teve aspectos francamente tradicionalistas e conservadores, teve também outros messiânicos e humanitários, de grande generosidade, bastando lembrar que o socialismo que se configurou naquele momento é, sob muitos aspectos, um movimento de influência romântica. Ali pelos anos de 1820 e 1830, nós vemos o aparecimento de um romance social, por vezes de corte humanitário, e mesmo certos toques messiânicos, focalizando o pobre como tema literário importante. Foi o caso de Eugène Sue, escritor da Segunda Ordem, mas extremamente significativo de um momento histórico. Nos seus livros, ele penetrou no universo da miséria, mostrou a convivência dos crimes e da virtude, misturando os delinquentes e os trabalhadores honestos, descrevendo a persistência da pureza no meio do vício, numa visão complexa e mesmo convulsa da sociedade industrial no seu início. Talvez o livro mais característico do humanitarismo romântico seja Os Miseráveis, de Victor Hugo. Um dos seus temas básicos é a ideia de que a pobreza, a ignorância e a opressão geram o crime, ao qual o homem é, por assim dizer, condenado pelas condições sociais. De maneira poderosa, apesar de declamatória e prolixa, ele retrata as contradições da sociedade do tempo e focaliza uma série de problemas graves, por exemplo, da criança brutalizada pela família, o orfanato, a fábrica, o explorador, o que seria um traço frequente no romance do século XIX. Nos Miseráveis, há a história da pobre mãe solteira, Fantine, que confia a filha a um par de sinistros malandros, de cuja tirania brutal ela é salva pelo criminoso regenerado Jean Valjean, acho que é. Victor Hugo manifestou em vários outros lugares de sua obra a piedade pelo menor desvalido e brutalizado, inclusive de maneira simbólica, no Homem que Ri, história do filho de um nobre inglês proscrito que é entregue a uma quadrilha de bandidos especializados em deformar crianças para vendê-las como objetos de divertimento dos grandes. No caso, o pequeno é operado nos lábios e músculos faciais, de maneira a ter um rictus permanente que o mantém como se estivesse sempre rindo. É Gwynplaine, não sei como falar isso. É Gwynplaine, cuja mutilação representa simbolicamente o estigma da sociedade sobre o desválido. Dickens tratou o assunto em mais de uma obra, como Oliver Twist, onde narra a iniquidade dos orfanatos e a utilização dos meninos pelos ladrões organizados, que o transformam no que hoje chamamos trombadinhas. Leitor de Eugène Sue e Dickens Dostoiévski levou a extremos de patético o problema da violência contra a infância, até chegar à violação sexual, confessada por Stravogin em Os Demônios. Muito da literatura messiânica e humanitária daquele tempo, não estou incluindo Dostoiévski, que é outro setor, nos parece hoje declamatória e por vezes cômica, mas é curioso que seu travo amargo resiste no meio do que já envelheceu, de vez... Calma, respira. Mas é curioso que seu travo amargo resiste no meio do que já envelheceu de vez, mostrando que a preocupação com o que hoje chamamos direitos humanos pode dar à literatura uma força insuspeitada. E reciprocamente que a literatura pode incutir em cada um de nós o sentimento de urgência de tais problemas. Por isso, creio que a entrada do pobre no temático do romance no tempo do romantismo e o fato de ser tratado nele com a devida dignidade é um momento relevante no capítulo dos direitos humanos através da literatura.
A partir do período romântico, a narrativa desenvolveu-se cada vez mais o lado social, como aconteceu no naturalismo, que timbrou em tomar como personagens centrais o operário, o camponês, o pequeno artesão, o desvalido, a prostituta, o discriminado em geral. Na França, Émile Zola conseguiu fazer uma verdadeira epopeia do povo oprimido e explorado em vários livros da série Rougon-Macquart, não conheço, retratando as consequências da miséria, da promiscuidade, da expoliação econômica, o que fez dele um inspirador de atitudes e ideias políticas, sendo ele próprio inicialmente apolítico, interessado apenas em analisar objetivamente os diversos níveis da sociedade. Esta consequência de sua obra nada tinha a ver com suas intenções, mas é interessante que a força política latente dos seus textos acabou por levá-lo à ação e torná-lo um dos maiores militantes na história da inteligência empenhada. Isto se deu quando ele assumiu posição contra a condenação injusta do capitão Alfred Dreyfus, cujo processo, graças ao seu famoso panfleto J'accuse, entrou em fase de revisão, terminado pela absolvição final. Mas antes desse desfecho, que não chegou a haver porque já morrera, Zola foi julgado e condenado à prisão por ofensa ao exército, o que o obrigou a se refugiar na Inglaterra. Aí está um exemplo completo de autor identificado com a visão social de sua obra, que acaba por reunir produção literária e militância política. Tanto no caso da literatura messiânica e idealista dos românticos, quanto no caso da literatura realista, na qual a crítica assume o cunho de verdadeira investigação orientada da sociedade, estamos em face de exemplos de literatura empenhada numa tarefa ligada aos direitos humanos. No Brasil, isto foi claro em alguns momentos do naturalismo, mas ganhou força real, sobretudo no decênio de 1930, quando o homem do povo, com todos os seus problemas, passou a primeiro plano e os escritores deram grande intensidade ao tratamento literário do pobre. Isso foi devido, sobretudo, ao fato do romance de tonalidade social ter passado da denúncia retórica ou da mera descrição a uma espécie de crítica corrosiva, que podia ser explícita, como em Jorge Amado, ou implícita, como em Graciliano Ramos, mas que em todos eles foi muito eficiente naquele período, contribuindo para incentivar os sentimentos radicais que se generalizaram no país. Foi uma verdadeira onda de desmascaramento social, que aparece não apenas no que ainda lemos hoje, como os dois citados e mais José Lins do Rego, Raquel de Queiroz ou Érico Veríssimo, mas em autores menos lembrados como Abigar Bastos, Guilhermino César, Emil Farhat, Armando Fontes, para não falar de tantos outros praticamente esquecidos, mas que contribuíram para formar o batalhão de escritores empenhado em expor e denunciar a miséria, a exploração econômica, a marginalização, o que os torna, como os outros, figurantes de uma luta virtual pelos direitos humanos. Seria o caso de João Cordeiro, Clóvis Amorim, Lauro Paliano e outros. Parte 6, é a última, tá acabando. Acabei de focalizar a relação da literatura com os direitos humanos de dois ângulos diferentes. Primeiro, verifiquei que a literatura corresponde a uma necessidade universal, que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. Em segundo lugar, a literatura pode ser um instrumento consciente do desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de restrição dos direitos. Até perdi aqui. Em segundo lugar, a literatura pode ser um instrumento consciente de desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de restrição dos direitos ou de negação deles, como a miséria, a servidão, a mutilação espiritual. Tanto num nível quanto no outro, ela tem muito a ver com a luta dos direitos humanos. A organização da sociedade pode restringir ou ampliar a fruição deste bem humanizador. O que há de grave numa sociedade como a brasileira é que ela mantém com a maior dureza a estratificação das possibilidades, tratando como se fossem compreensíveis muito bens materiais e espirituais que são incompreensíveis. Em nossa sociedade, a fruição, segundo as classes, da medida em que um homem de povo está praticamente privado da possibilidade de conhecer e aproveitar a leitura de Machado de Assis ou Mário de Andrade.
Para ele, ficam a literatura de massa, o folclore, a sabedoria espontânea, a canção popular e o provérbio. Essas modalidades são importantes e nobres, mas é grave considerá-las como suficiente para a grande maioria, que devido à pobreza e à ignorância é impedida de chegar a obras eruditas. Nessa altura, é preciso fazer duas considerações. Uma relativa à difusão possível das formas de literatura erudita em função da estrutura e da organização da sociedade. Outra, relativa à comunicação entre as esferas da produção literária. Para que a literatura chamada erudita deixe de ser privilégio de pequenos grupos, é preciso que a organização da sociedade seja feita de maneira a garantir uma distribuição equitativa dos bens. Em princípio, só numa sociedade igualitária, os produtores literários poderão circular sem barreiras, os produtos literários poderão circular sem barreiras, e neste domínio a situação é particularmente dramática em países como o Brasil, onde a maioria da população é analfabeta ou quase e vive em condições que não permitem a margem de lazer indispensável à leitura. Por isso, numa sociedade estratificada deste tipo, a fruição da literatura se estratifica de maneira abrupta e alienante. Pelo que sabemos, quando há um esforço real de igualitarização, há aumento sensível do hábito de leitura e, portanto, difusão crescente das obras. A União Soviética, que neste capítulo é modelar, fez um grande esforço para isso, e lá as tiragens editoriais alcançam números para nós inverossímeis, inclusive de textos inesperados, como os de Shakespeare, que em nenhum outro país é tão lido, segundo vi registrado em algum lugar. Em algum lugar eu vi assim, né? Ok. Como seria a situação numa sociedade idealmente organizada, com base na sonhada igualdade completa, que nunca conhecemos e talvez nunca venhamos a conhecer? No entusiasmo da construção socialista, Trotsky previa que, nela, a média dos homens seria do nível de Aristóteles, Goethe e Marx. Utopia à parte, é certo que quanto mais igualitária for a sociedade e quanto mais lazer proporcionar, maior deverá ser a difusão humanizadora das obras literárias e, portanto, a possibilidade de contribuírem para o amadurecimento de cada um. Nas sociedades de extrema desigualdade, o esforço dos governos esclarecidos e dos homens de boa vontade tenta remediar, na medida do possível, a falta de oportunidade cultural. Nesse rumo, a obra mais impressionante que conheço no Brasil foi de Mário de Andrade, no breve período que chefiou o Departamento de Cultura da cidade de São Paulo, de 1935 a 1938. Pela primeira vez entre nós, viu-se uma organização da cultura com vista ao público mais amplo possível. Além da remodulação em larga escala da Biblioteca Municipal, foram criados parques infantis nas zonas populares, bibliotecas ambulantes em furgões que estacionavam nos diversos bairros, a discoteca pública, os concertos de ampla difusão baseados na novidade de conjuntos organizados, aqui como quarteto de cordas, trio musical, orquestras sinfônicas, corais. A partir de então, a cultura musical média alcançou públicos maiores e subiu de nível, como demonstram as fichas de consulta da Discoteca Pública Municipal e os programas de eventos pelos quais se observa a diminuição do gosto e até então quase exclusivo pela ópera e solo de piano, como incrementos concomitantes do gosto pela música de câmara e a sinfônica. E tudo isso concebido como atividades destinadas a todo o povo, não apenas aos grupos restritos de amadores. Eu vou ter que ir lá fechar essa porta. Ao mesmo tempo, Mário de Andrade incrementou a pesquisa folclórica e etnográfica, valorizando as culturas populares no pressuposto de que todos os níveis são dignos e que a ocorrência deles é função da dinâmica das sociedades. Ele entendia, a princípio, que as criações populares eram fontes das eruditas e que, de modo geral, a arte vinha do povo. Mais tarde, inclusive devido a uma troca de ideias com Roger Bastide, sentiu que, na verdade, há uma corrente em dois sentidos, e que a esfera erudita e a popular trocam influências de maneira incessante, fazendo da criação literária e artística um fenômeno de vasta intercomunicação. Isto faz lembrar que,
Envolvendo o problema da desigualdade social e econômica está o problema da intercomunicação dos níveis culturais. Nas sociedades que procuram estabelecer regimes igualitários, o pressuposto é que todos devem ter a possibilidade de passar dos níveis populares para os níveis eruditos, como consequência normal da transformação da estrutura, prevendo-se a elevação sensível da capacidade de cada um, graças à aquisição cada vez maior de conhecimento e experiências. Nas sociedades que mantêm a desigualdade como norma, e é o caso da nossa, podem ocorrer movimentos e medidas de caráter público ou privado para diminuir o abismo entre os níveis e fazer chegar ao povo os produtos eruditos. Mas repito, tanto num caso quanto no outro está implícita como questão maior a correlação dos níveis. E aí a experiência mostra que o principal obstáculo pode ser a falta de oportunidade, não a incapacidade. A partir de 1934 e do famoso Congresso de Escritores de Kharkov, generalizou-se a questão da literatura proletária, que vinha sendo debatida desde a vitória da Revolução Russa, havendo uma espécie de convocação universal em prol da produção socialmente empenhada. Uma das alegações era a necessidade de dar ao povo um tipo de literatura que o interesse realmente, porque versava os seus problemas específicos de um ângulo progressista. Nesta ocasião, um escritor francês bastante empenhado, mas não sectário, Jean Guéhenno, publicou na revista Europe alguns artigos relatando uma experiência simples. Ele deu para ler a gente modesta, de poucas instruções, romances populistas, empenhado na posição ideológica ao lado do trabalhador e do pobre. Mas não houve o menor interesse da parte das pessoas a que se dirigiu. Então, deu-lhes livros de Balzac, Stendhal, Flaubert, que os fascinaram. Guéhenno queria mostrar com isto que a boa literatura tem alcance universal e que ela seria acolhida devidamente pelo povo se chegasse até eles. E por isso aí se vê o efeito mutilador da segregação cultural segundo as classes. Lembro ainda de ter ouvido, nos anos de 1940, que o escritor e o pensador português Agostinho da Silva promoveu cursos noturnos para operários, nos quais comentavam textos de filósofos como Platão, que despertavam maior interesse e foram devidamente assimilados. Maria Vitória Benevides narra a este respeito um caso exemplar. Tempos atrás, foi aprovada em Milão uma lei que assegura aos operários certo número de horas destinada ao aperfeiçoamento cultural em matérias escolhidas por eles próprios. A expectativa era que aproveitariam a oportunidade para melhorar o seu nível profissional por meio de novos conhecimentos técnicos ligados à atividade de cada um. Mas, para a surpresa geral, o que quiseram, na grande maioria, foram aprender bem a sua língua. Muitos estavam ainda ligados aos dialetos regionais e conhecer a literatura italiana. Em segundo lugar, queriam aprender violino. Este belo exemplo leva a falar no poder universal dos grandes clássicos, que ultrapassam a barreira da estratificação social e, de certo modo, podem redimir as distâncias impostas pela desigualdade econômica, pois têm a capacidade de interessar a todos e, portanto, devem ser levados ao maior número. Para ficar na Itália é o caso assombroso da Divina Comédia, conhecida em todos os níveis sociais e por todos eles consumida como alimento humanizador. Mais ainda, dezenas de milhares de pessoas sabem de cor os 34 cantos do inferno. Um número menor sabe de cor não apenas o inferno, mas também o purgatório, e muitos mil sabem, além deles, o paraíso, num total de 100 cantos e mais de 13.000 versos. Lembro de ter conhecido na minha infância, em Poço de Caldas, o velho sapateiro italiano Crispino Capone, que sabia inferno completo e recitava qualquer canto que se pedisse, sem parar de bater as suas solas. Os italianos são hoje alfabetizados e a Itália é um país saturado da melhor cultura. Mas noutros países, mesmo os analfabetos podem participar bem da literatura erudita, quando lhes é dada a oportunidade. Se for permitida outra lembrança pessoal, contarei que quando eu tinha 12 anos, na mesma cidade de Poço de Caldas, um jardineiro português e a sua esposa brasileira, ambos analfabetos, me pediram para lhes ler Ao Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, que já tinham ouvido de uma professora na fazenda onde trabalhavam antes e que os havia fascinado. Eu atendi e verifiquei como assimilavam bem, com emoção inteligente.
O Fausto, Don Quixote, Os Lusíadas, Machado de Assis podem ser fruídos em todos os níveis e seriam fatores inestimáveis de afinamento pessoal, se a nossa sociedade iníqua não segregasse as camadas, impedindo a difusão dos produtos culturais eruditos e confinando o povo apenas a uma parte da cultura, a chamada popular. A este respeito, o Brasil se distingue pela alta taxa de iniquidade, pois, como é sabido, temos de um lado os mais altos níveis de instrução e de cultura erudita, e de outro a massa numericamente predominante de expoliados, sem acesso aos bens destas, e aliás aos próprios bens materiais necessários à sobrevivência. Nesse contexto, é revoltante o preconceito segundo o qual as minorias não podem participar das formas requintadas de cultura, são sempre capazes de apreciá-las, o que não é verdade. As classes dominantes são frequentemente desproviadas de percepção e interesse real pela arte e pela literatura a seu dispor, e muitos dos seus segmentos as fruem por mero snobismo, porque este ou aquele autor está na moda, porque dá prestígio gostar deste ou daquele pintor. Os exemplos que vimos há pouco sobre a sofreguidão comovente com que os pobres e mesmo os analfabetos recebem os bens culturais mais altos mostram que o que há mesmo é expoliação, privação de bens espirituais que fazem falta e deveriam estar ao alcance como um direito. Parte 7. Portanto, a luta pelos direitos humanos abrange a luta por um estado de coisas em que todos possam ter acesso aos diferentes níveis da cultura. A distinção entre cultura popular e cultura erudita não deve servir para justificar e manter uma separação iníqua, como se, do ponto de vista cultural, a sociedade fosse dividida em esferas incomunicáveis, dando lugar a dois tipos incomunicáveis de fruidores. Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável. Acabou. Bom, pessoal, esse foi o texto de hoje do Antônio Cândido. Eu concordo com a maioria das coisas que ele diz. Algumas coisas que ele diz eu não concordo, mas eu não vou explicitar aqui o que é, porque é apenas a minha opinião. E o objetivo do canal também não é dar minha opinião, é ler para vocês, dar acesso para vocês, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido muita coisa. E realmente, gente, a literatura tem um poder humanizador muito grande. Por isso, se você não tem o costume de ler, procure algum livro que te interesse, vá atrás de algum local onde você consegue. Só para finalizar, porque tinha acabado o espaço, aí cortou. Então, se você não tem o costume de ler, tenta adquirir esse costume, porque é um costume, é um hábito, né? A gente não consegue assim da noite para o dia começar a ler e pronto. Mas procura em alguma biblioteca, não é possível que não tenha alguma biblioteca na sua faculdade, ou mesmo que, pode ser que você não faça parte de alguma faculdade ou uma universidade, mas talvez tenha alguma universidade ou alguma faculdade na sua cidade, e muito possivelmente lá talvez tenha uma biblioteca, ou alguma escola, ou alguma biblioteca municipal, ou se nem isso você não conseguir, online você encontra, tem várias obras que já caíram em domínio público e você consegue ler elas online. Então assim, claro, às vezes talvez você não consiga nem online, mas o que eu quis dizer é que está muito mais fácil você ter acesso à literatura de um modo geral, né? E eu espero que você consiga esse acesso e se interesse pela leitura e consiga sentir esses efeitos que o Antônio Cândido listou, né? Esse efeito humanizador que a literatura te traz. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu vou fazer mais vídeo pro canal, vai voltar a crescer o canal. Estou muito contente porque eu vi que nesse tempo em que eu fiquei parado, alguns vídeos tiveram mais de 100 visualizações, e isso me deixou muito contente, né? E surpreso, porque eu achei que os vídeos de série seriam os que mais fariam sucesso, mas não são os vídeos eu lendo texto e mostrando o texto para vocês. Então fiquei muito contente, porque esse é o objetivo real do canal mesmo, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, até a próxima, e deixe o seu like se você quiser se inscrever no canal, deixe um comentário para mim falando gostei, não gostei, concordo, não concordo,
Tem algumas pessoas pedindo para eu ler alguns textos, eu não sei, porque eu tô lendo os textos que eu tenho acesso na minha faculdade, ok? Os outros eu posso dar uma pesquisada e ver, mas eu não garanto nada, tá bom? Então é isso.